Que o dia e a semana de quem nos ouve sejam abençoados. Estamos começando mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de uma obra bem conhecida sobre escatologia, sabe? O estudo do fim dos tempos. É o capítulo 21, Os Juízos da Tribulação, do Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. O material que temos aqui dá uma visão, assim, bem específica sobre os eventos do Apocalipse. A nossa missão aqui hoje é tentar entender a sequência, a natureza desses juízos que a fonte descreve, selos, trombetas, taças, e também investigar como o autor interpreta aquela figura misteriosa, a Babilônia. Ok? Vamos destrinchar isso. E para nos guiar nessa interpretação profética, que olha, pode ser bem complicada, né? Contamos com a análise da nossa especialista. Olá! Pois é, analisar textos apocalípticos é sempre um desafio, né? Mas fascinante. Acho que o ponto principal é lembrar que existem várias formas de interpretar. E essa visão do Pentecoste, que a gente vai ver hoje, é uma dessas linhas teológicas. Entender de onde ele parte é fundamental para sacar a mensagem. Exatamente. E a fonte já começa contextualizando tudo no que chama de ápice do conflito, a campanha do Armagedon. O texto fala de exércitos se juntando contra o Senhor, lá em Apocalipse 19, mas que, bom, acabam derrotados. Sim, e o interessante é como a fonte detalha os resultados disso, na leitura dela, claro. O autor lista algumas consequências bem diretas. Primeiro, a destruição desses exércitos do sul, norte, leste e das forças da besta. Segundo, o destino da besta e do falso profeta, que seriam jogados no lago de fogo. Terceiro, uma purificação em Israel, né? Tirando incrédulos, purificando crentes. E, por fim, a prisão de Satanás por um tempo, como diz Apocalipse 20. O objetivo final para ele é tirar toda a oposição para o reino messiânico poder se estabelecer. E o texto reforça que todo esse período, a tribulação, é marcado por juízo divino. Cita até um tal de Walter Scott. Isso, para descrever uma progressão. Começa com selos, depois trombetas, aí as taças. Cada uma mais intensa que a anterior. E importante, nessa visão não é tudo junto, é uma coisa depois da outra, cronológico. Entendi. Então vamos para a primeira série. Os 7 selos, Apocalipse 6. A fonte diz que abrir os selos começa o plano de juízo. Menciona um tal Otman, que liga isso aos querubins, ao governo divino. E outro, Darby, que chama de preparação providencial. Preparação para quê exatamente? Boa pergunta. Olha, dentro dessa linha, a fonte sugere que os selos mostram uma piora progressiva das coisas. Muito por causa das ações humanas, mas tudo dentro do controle de Deus, né? O primeiro selo seria uma tentativa de paz humana, talvez ligada à besta, mas óbvio. Não dura. Não dura. O segundo selo já tira a paz, vem as guerras. O terceiro traz a fome, consequência da guerra. O quarto, aí a morte se espalha, pelo fracasso humano mesmo. Aí o quinto selo muda um pouco, mostra os mártires pedindo justiça, né? E o sexto, esse é pesado. Kelly, que é citado na fonte, interpreta como grandes catástrofes naturais e o colapso total da autoridade, a anarquia mesmo. Nossa, então esses selos seriam o quê? O início do fim, mostrando a falha humana e o começo do juízo divino? Basicamente isso. A fonte pinta um quadro de espiral descendente. Paz falsa, guerra, fome, morte, colapso social, tudo visto como juízo de Deus, muitas vezes usando as próprias ações humanas como ferramenta. Eles marcariam o começo da tribulação. Entendido. Seguindo a sequência da fonte, então vem as 7 trombetas lá de Apocalipse 8 a 11. Aqui a ação divina fica mais pública, judicial. Exato, a fonte sugere isso, cita Newell, que compara as trombetas ao uso em Israel, para convocar o povo, dar alarme de guerra, essas coisas. E aqui tem debate, né? Se é literal, se é simbólico. A fonte menciona isso, mas ela divide as 4 primeiras trombetas e depois os 3 ais, que são piores. Rapidinho na interpretação deles, a primeira trombeta atinge a terra, talvez Palestina.
A segunda, o mar, talvez as nações. A terceira, rios e fontes, tipo fontes de vida, talvez até espiritual. A fonte liga isso a crer na mentira, cita 2 Tessalonicenses. E a quarta trombeta atinge sol, lua, estrelas, poderiam ser poderes de governo. Em todas, 1/3 é afetado. É bem específico. E aqui é onde fica realmente interessante, como dizem. Os 3 ais. O que a fonte fala deles? Que juízos são esses? Bom, o primeiro ai, a quinta trombeta, não seriam gafanhotos de verdade, mas um poder demoníaco solto para atormentar as pessoas. Kelly, de novo, sugere que poderia ser algo contra judeus apóstatas. O segundo ai, a sexta trombeta, liberaria um exército imenso para destruir muita gente. Kelly especula, talvez uma guerra do Oriente contra o Ocidente. E o terceiro ai, a sétima trombeta, olha só, não é um juízo direto, mas um anúncio. Tipo, tá chegando a hora. Prepara para o retorno de Cristo e para o Armagedon. A fonte faz um paralelo interessante aí, né? Liga as trombetas com a tal 70ª semana de Daniel. Sim, exato. A fonte sugere que as trombetas batem com os eventos da segunda metade dessa semana profética, que é um período-chave de 7 anos na visão dispensacionalista do Pentecoste. Seria uma época, assim, de muita confusão, poder militar subindo, reinos caindo, a besta dominando, governos entrando em colapso, invasões, tudo levando para a segunda vinda. Ufa! Chegamos na série final de juízos que a fonte descreve. As 7 taças da ira de Deus, Apocalipse 16. A ideia é que elas fecham a conta, completam a ira divina. Exatamente essa a ideia. Na interpretação da fonte, as taças são derramadas bem rápido, pouco antes da segunda vinda. E o alvo é específico: quem segue a besta, quem rejeitou Deus. É a intensificação final. A primeira taça dá úlceras nos adoradores da besta, a segunda transforma o mar em sangue de morto, morte total ali. A terceira faz o mesmo com rios e fontes, o que dava vida agora mata os seguidores da besta. A quarta taça atinge o sol, que começa a queimar as pessoas. Curioso que a fonte nota que o texto grego pode usar um pronome masculino para o sol, ele. Será que seria uma pessoa? É uma especulação que a fonte levanta, mas o efeito é claro: tormento, talvez até cegueira espiritual para os seguidores da besta. A quinta taça joga trevas no trono da besta, sinalizando o fim do poder dele. A sexta taça seca o Eufrates para preparar o caminho dos reis do Oriente para o Armagedon. E a sétima é a convulsão final, o derramar total do furor da sua ira, com terremoto gigante, destruição geral. Depois dessa sequência toda de juízos no mundo, a fonte muda o foco para uma figura que aparece muito nesse período: a Babilônia. E a interpretação aqui é bem específica, né? Começando com a figura religiosa do capítulo 17, a Grande Meretriz. Correto. A leitura do Pentecoste é que essa meretriz é um sistema religioso mundial, apóstata, durante a tribulação. Teria origem na parte da igreja visível, sabe? Aquela que só tinha nome, mas não era fiel de verdade, e acabou entrando nesse período. A fonte descreve ela como meretriz, por ser infiel a Cristo, metida até o pescoço com a política, chega a montar a besta por um tempo, muito rica, influente. E perseguidora, né? Muito perseguidora dos crentes verdadeiros. Representa um mistério religioso e o fim dela, segundo Apocalipse 17, é ser destruída pela própria besta política, que não quer concorrência. Certo. E sobre a identidade dela? É aí que a fonte entra nos detalhes históricos, teológicos, que, vão dizer, geram um debate. Ah, com certeza. Bastante. Pentecoste usa muito H.I. Ironside, que por sua vez bebe bastante na fonte do Alexander Hislop, naquele livro As Duas Babilônias. O argumento central que eles apresentam é que tem uma linha direta, histórica e espiritual, desde a Babilônia antiga, lá de Nimrod, Semíramis, com todo aquele culto pagão de mistérios, mãe e filho, até o sistema religioso que se formou e se centrou em Roma.
A fonte, seguindo esses autores, alega que práticas, símbolos babilônicos foram para Pérgamo, depois para Roma, foram absorvidos pelos mistérios etruscos e, no fim, misturados com o cristianismo, principalmente depois de Constantino. Nossa, essa é uma afirmação bem forte. Como a fonte faz essa conexão específica com Roma? Que evidências ela apresenta? Olha, um ponto-chave que eles usam é o título Pontifex Maximus. Era um título do sumo sacerdote pagão de Roma, né? Foi usado por imperadores e, segundo a fonte, acabou sendo adotado pelos bispos de Roma, os papas. Nessa visão, isso não ligaria o apóstolo Pedro, mas sim ao sacerdócio pagão da Babilônia, que Hislop associa até ao deus peixe Dagon. É uma interpretação bem singular. Bem específica mesmo. E a conclusão dessa linha de raciocínio na fonte é que essa mistura de paganismo babilônico com aparência cristã, lá com Constantino, deu origem ao que o autor chama de romanismo. E, por tabela, seria a meretriz do Apocalipse, vista como toda a cristandade apóstata unida sobre um líder no fim dos tempos. É super importante reforçar essa interpretação específica e controversa que está na fonte que a gente está analisando, do Pentecoste, baseado em Ironside e Hislop. Não é consenso, longe disso. Sim, fundamental deixar claro que estamos expondo a visão do material. E o destino dessa Babilônia religiosa, então, é ser destruída pelo poder político, pela besta. Exatamente. Apocalipse 17, versículos 16 e 17, descreve a besta e seus aliados se voltando contra a meretriz e destruindo ela. Para a fonte, isso é o poder político, eliminando a religião rival para ter todo o poder e adoração só para si. Mas espera aí, a história da Babilônia no Apocalipse não termina no capítulo 17, né? O 18 fala de outro julgamento sobre Babilônia. É a mesma coisa para a fonte? Não. E aqui a fonte faz questão de separar, citando a Bíblia Scofield, que é bem influente nessa linha, seriam duas Babilônias no Apocalipse. Tem a Babilônia eclesiástica, a religiosa, que é a meretriz do capítulo 17. Essa é destruída pela besta, pelo poder político. E tem a Babilônia política e comercial, descrita no capítulo 18. Essa representa o império da besta, o poder mundial dos gentios no seu auge final. Essa segunda Babilônia seria destruída por Cristo na sua vinda. Ah, entendi a distinção que ele faz. Então a Babilônia de Apocalipse 18 não seria a cidade literal lá no Iraque reconstruída. Essa é a visão da fonte, sim. Ela argumenta contra uma reconstrução literal, citando profecias como Isaías 13, que falariam de desolação permanente. Em vez disso, ela identifica essa Babilônia política e comercial do capítulo 18 com o centro nervoso do Império da Besta, que, na leitura do Pentateuco, estaria ligado ou centrado onde antes estava o poder eclesiástico que ele identifica como Roma. A destruição dessa Babilônia política e comercial seria total, catastrófica, por fogo divino mesmo, como diz Apocalipse 18:8. Para fechar essa análise dos trechos, Pentateuco destaca a importância de entender tudo isso sobre a tribulação, né? Sim, ele acha crucial porque mostra o ponto culminante dos planos de Deus para Israel, para as nações, para Satanás, tudo acontecendo logo antes da segunda vinda. O texto até menciona rapidinho a segunda vinda e o quiliasmismo, né? O milenarismo, a crença no reino de 1000 anos de Cristo na Terra. Diz que é uma doutrina-chave com muitas implicações, mas esses trechos não entram em detalhes sobre como seria esse milênio. Então, resumindo nossa conversa de hoje, baseada nesses excertos do Dwight Pentecost, a gente viu uma interpretação bem estruturada dos juízos da tribulação. Selos, trombetas e taças como eventos em sequência, cada vez mais severos, preparando o terreno para a segunda vinda. E também uma visão bem particular, detalhada, das duas Babilônias. Uma religiosa, no capítulo 17, que a fonte liga a raízes pagãs antigas e vê sendo destruída pelo poder político, a besta, e outra Babilônia, política e comercial, no capítulo 18, que seria o próprio império da besta, destruído diretamente por Cristo na sua volta. Exato. E uma coisa que esse material faz pensar, sabe?
Independentemente de concordar ou não com cada ponto da interpretação do Pentecostal, é sobre como a gente interpreta esses símbolos proféticos que são tão complexos, tão carregados de história, como os juízos, a Babilônia, como essa interpretação molda a visão que grupos e pessoas têm não só do futuro, mas da própria história, da religião, da política ao longo do tempo e até hoje em dia. É algo forte para refletir, né? O poder dessas narrativas interpretativas. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Com certeza, tem muito mais para explorar na obra completa, o Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. Quem sabe a gente não volta a outros pontos desse trabalho no futuro. Por hoje ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam.